Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando onde quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Quero te mostrar na Escritura como ser íntimo do Espírito Santo, ou de qual família você está fazendo parte. Pastor, de qual família estou fazendo parte? Eu vou fazer aqui a menção da palavra e queria que você me desse alguns minutos, mas que acompanhasse os mínimos detalhes desta mensagem. E aí, ao ouvir a mensagem, você vai descobrir de qual família você está fazendo parte, se da família de Deus ou não. A mensagem vai mostrar. Por isso eu queria que você redobrasse a sua atenção. Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximado pelo sangue de Jesus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Veja que no versículo 3 a Escritura menciona que nós que estávamos longe fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Logo entendo eu que o versículo 13 está falando de oportunidade, de chance, arrependimento ou de reconciliação. Como se reconciliar? Se você vier em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, olha o que vai dizer. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vou repetir. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A pessoa que se une ao Espírito Santo se torna um só espírito com Ele, porque se uniu a Ele. A pessoa que se une ao Espírito Santo significa estar aliado a Ele. A pessoa, quando ela se une ao Espírito Santo, a partir de agora, conforme o versículo 14, você se torna com Ele um só Espírito, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ora, se uniu ao Espírito Santo. Quando você se une ao Espírito Santo, automaticamente você se torna íntimo dele. Esse é o primeiro passo, se unir ao Espírito Santo. Quem se une a ele, como diz lá em 1 Coríntios 6, 17, se torna um só espírito com ele. Aí diz aqui em Efésios 2, 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, nos tornou um só com ele, em um só espírito, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Que parede é essa? A discórdia, por exemplo. Que parede é essa? A vaidade. Que parede seria essa? O engano, a mentira, entre tantas outras coisas que eu não vou perder tempo aqui falando, mas para que você entenda como a Escritura diz, que quando nos unirmos a Deus, nos tornamos um só espírito com Ele. E agora que se unir ao Espírito Santo, a parede deve ser removida, para que você tenha acesso ao Todo-Poderoso. Agora, se alguém está unido ao Espírito Santo e continua na vaidade, significa estar unido a um espírito de vaidade. O que significa faz parte da família dos vaidosos. Por que digo isso? Olha o versículo de número 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e ao Espírito, assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas co-cidadão dos santos e sois da família de Deus. Já não sois, no versículo 19, já não sois estrangeiro e peregrino, mas co-cidadão dos santos e sois da família de Deus. Mas para se tornar da família de Deus, primeiro passo, tem que se unir ao Espírito Santo. Quando você se une ao Espírito Santo, essa parede que nos separa do Todo-Poderoso, ela precisa ser removida. Essa parede, ela precisa ser retirada, porque agora estamos unidos ao Espírito Santo. Agora temos que ter acesso diretamente ao Todo-Poderoso em um Espírito. Por quê? Porque estamos unidos ao Espírito Santo. E agora que vamos ter acesso ao Todo-Poderoso por estarmos unidos ao Espírito Santo,
nos tornamos da família de Deus. Mas por que nos tornamos da família de Deus? Porque estamos unidos a um só, veja, porque Ele nos tornou um só espírito com Ele. Agora, por outro lado, como eu dizia anteriormente, se alguém está na presença de Deus e andando na vaidade, quem está unido ao Espírito Santo se tornou da família de Deus. Quem está unido ao Espírito, que é o Espírito Santo. Mas se alguém está andando na vaidade, está unido a um espírito de vaidade. Faz parte da família dos vaidosos. Se alguém, mesmo estando na presença de Deus, anda na mentira, está unido a um espírito de mentira. Ou seja, faz parte da família dos mentirosos. Se alguém está na presença de Deus e é infiel para com o Todo-Poderoso, está unido a um espírito de infidelidade. Faz parte da família dos infiéis. Se alguém está na presença de Deus e anda no pecado, significa que está unido a um espírito de pecado. Faz parte da família dos pecadores. Pastor, o senhor não é pecador não? Irmão, ser pecador é uma coisa, andar no pecado é outra coisa. Todos nós somos pecador, mas o que não pode andar no pecado, infelizmente tem muitos que fazem, até hoje assim. A pessoa que está na presença de Deus e bebe, está unida a um espírito de vício chamado Zé Pilintra, faz parte da família dos viciados. A pessoa que está na presença de Deus é arrogante e mal temperado, está unida a um espírito de rebeldia, faz parte da família dos rebeldes. E por aí vai. Por aí você vai entendendo de qual família você está fazendo parte. A pessoa que está na presença de Deus e anda na companhia de ímpios, o crente não pode andar na companhia de ímpios, porque senão vai estar unido ao espírito mundano, o espírito do mundo. Vai se tornar da família dos ímpios, da família do mundo. A pessoa que está na família de Deus, a pessoa que está na presença de Deus, melhor dizendo, e anda no adultério, por exemplo, está unida a um espírito de adultério. Faz parte da família dos adultérios também, de igual modo. Porque quem está unido a Deus, quem está unido a Ele, se torna um só espírito com Ele. Quem está unido a Ele. Quando você está unido a Ele, se torna um só espírito com o Espírito Santo, que de ambos fez um. Diz aqui no versículo 14 do capítulo 2 de Efésios. Então, quando você se une ao Espírito Santo, você se torna um só espírito com Ele. Ao tornar-se um só espírito com Ele, essa parede chamada inimizade, ela tem que ser removida para que você, pelo Espírito Santo, por estar unido a Ele, você tenha acesso livre ao Todo-Poderoso. E ao ter acesso livre ao Todo-Poderoso, por estar unido ao Espírito Santo, você se torna da família de Deus. Se está unido ao Espírito Santo, é se tornar um só espírito com Ele. A pessoa que causa escândalo, está unido a um espírito de escândalo, faz parte da família dos escandalosos. A pessoa que causa discórdia, está unida a um espírito de discórdia. Faz parte da família daqueles que causam discórdia. E por aí vai. Se você fazer uma reflexão agora, se você fazer uma reflexão rápida e precisa, você logo vai descobrir de qual família você está sendo e a quem você está unido. A quem você estiver unido é a família da qual você está fazendo parte. Porque aquilo a quem alguém estiver unido é exatamente daquela família que você está fazendo parte. Quem está unido a Deus, quem está unido ao Espírito Santo, se torna um só espírito com Ele. Porque de ambos fez um, removendo a parede que estava no meio, a parede da inimizade e da separação. Essa parede que nos separa do Todo-Poderoso. Essa parede tem que ser removida. Quando essa parede é removida, já que estamos unidos ao Espírito Santo, nos tornamos um só com Ele, temos acesso livre ao Todo-Poderoso. E ao termos acesso livre ao Todo-Poderoso, por estarmos unidos ao Espírito Santo, nos tornamos da família dele. E aí eu pergunto para você, a quem você está unido e de qual família você está fazendo parte? Já descobriu? Se for da família de Deus, que bom, glória a Deus por isso. Se não for, é só você se unir ao Espírito Santo a partir de hoje, que é Deus propondo arrependimento.
Isso aqui é Deus propondo reconciliação. Isso aqui é Deus propondo alguém se unir a Ele, ser íntimo dEle, fazer parte da família dEle. Começa se unindo ao Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que está a vida inteira dentro da igreja, na presença de Deus, mas a pessoa nunca muda. A pessoa muitas vezes é da pá virada, é mal temperada, mal temperado. Significa que está unida a um espírito de rebeldia, faz parte da família dos rebeldes. Outros não querem obedecer, está unido a um espírito de desobediência, faz parte da família dos desobedientes. Por isso a importância de se unir ao Espírito Santo, tornar-se íntimo dele. Quando você se une ao Espírito Santo, torna-se íntimo dele, ele te livra dessa parede. E por meio dele você terá acesso livre ao Todo-Poderoso. E quando você passa a ter acesso livre ao Todo-Poderoso, por ter se tornado um só Espírito, por ter se unido ao Espírito Santo, você se torna da família de Deus. Mas até que se torne da família de Deus, começa se unindo ao Espírito Santo, tornando-se íntimo dele. Assim a parede será removida. Você terá acesso livre à presença do Todo-Poderoso. Você terá acesso livre ao Todo-Poderoso. Assim se torna da família de Deus, porque se tornou um só Espírito com Ele. Precisa estar unido ao Espírito de Deus. Assim se torna da família de Deus de igual modo. Certamente você que está me ouvindo do outro lado, você já descobriu a quem você está unido e de qual família você está fazendo parte. Eu sei a quem estou unido e da qual família faço parte. Você já descobriu também? Pense nisso. Pai, oro por esta pessoa. Sabe, Deus, não vim aqui condenar ninguém, nem julgá-la, mas a tua palavra é quem diz que quem se une ao Senhor se torna um espírito contigo. Se há alguém me ouvindo do outro lado, que de alguma forma deixou-se levar, fazia parte de outra família, nem tinha se dado conta, eu peço em nome de Jesus, vai de encontro a eles, muda a forma de pensar, a forma de agir, ensina como ser íntimo do teu Espírito, como se unir ao teu Espírito, para que assim faça parte da família da fé, da família do Reino, e que a tua salvação, Deus, os alcance, seja essa mulher, seja esse homem, que a tua graça e bondade esteja sobre cada um deles. A Senhora eu te peço, assim te agradeço, em nome de Jesus, amém. Queridos, vou ficando por aqui, Deus abençoe, forte abraço. O que eu te desejo é que você tenha descobrido nessa mensagem a quem você está unido e de qual família você está fazendo parte, tá certo? Forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.